Saudações, mais uma vez estamos aqui no podcast À Luz da Bíblia. Sabe que nesse espaço sempre falamos de assuntos tão delicados, mas muito importantes na vida cristã. Hoje, não é exceção, vamos falar de um tema que também importa muito e que anda com muitas controvérsias. Vamos falar sobre as bênçãos e também as maldições. Vamos entender aqui as definições, claro, nas bases bíblicas, e também vamos desmistificar alguns conceitos que a sociedade nos traz acerca desses temas. Comigo aqui para a conversa está o Remígio, que eu saúdo desde já. Como é que está? Seja bem-vindo a mais um episódio do À Luz da Bíblia. Muito obrigado, Passo. Quero já agradecer por mais uma vez me convidar e estar lá, o pessoal em casa, na estrada, onde você estiver nos acompanhando, que vamos juntos aprender a palavra, vamos refletir sobre esse tema que é muito rico e é um tema que não acaba em termos de discussões. Vamos falar sobre bênção e maldição e já te convido a estar conosco e mande suas questões e podemos aqui havendo espaço para a resposta ou o próximo podcast. Obrigado. Obrigado. Reforçar essa questão. Mande as suas questões, participe conosco fazendo comentários e também pode ver aí nos nossos rodapés contactos através dos quais pode entrar em contato conosco, passo a repetição, trazendo suas sugestões e, acima de tudo, contribuir para o crescimento desse espaço. Estamos aqui não só para debater os assuntos, mas também para contribuir para o crescimento espiritual de todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Remígio, começamos mesmo com conceitos. O que a Bíblia diz exatamente sobre bênção e maldição? Como é que nós podemos definir esses dois conceitos? Nós sabemos que isso qualquer crente, qualquer cristão já ouviu essas duas palavras 1 milhão de vezes, mas o que significa exatamente isso? Ótimo. Bênção, no meu ponto de vista, são palavras liberadas, palavras faladas que ativam a destruição. A maldição são palavras liberadas que ativam a destruição. Enquanto que bênção são palavras faladas que ativam vida. Okay. Para mim, bênção é dizer vida. Okay. Não é? Agora, podemos olhar isso biblicamente. O termo bênção, por exemplo, em hebraico é barak. E no grego, esse bênção é eulogia. São palavras que significa conceder favor, significa falar bem, dar vida, e também significa prosperidade. Okay. Ao contrário disso, é a maldição. E a maldição, como eu dizia aqui, é essa questão de destruição. Carrega o peso de destruição, a maldição. Okay. Não é? Certo. Então, eu acho que importa falarmos mais de bênção hoje do que da maldição. Mas vamos aí, vamos falar as duas coisas. Certo, vamos ter que falar as duas coisas justamente para saber normalmente onde termina uma começa a outra, né? Vamos tentar falar nisso. Mas dizia ali, são palavras liberadas, né? Tudo provém de uma liberação. Sim. Essa liberação, como é que acontece? Acontece assim de uma forma normal. Um José pode falar uma coisa e simplesmente acontecer, ou há alguns pressupostos para essa liberação? Na Bíblia, ela está ligada com questão de autoridade. Okay. É assim como eu entendo. É alguém que tem autoridade que fala essas palavras. Por isso que a Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Okay. Significa que o maior não é abençoado pelo menor. Essa questão de maior, menor tem a ver com autoridade. Okay. Então, quem tem autoridade, esse é quem abençoa, não é? É questão de proteção. Né? Bênção também significa proteção. Então, geralmente, é
o maior que protege o menor. Podíamos usar isso, não é? É questão de direção. Podíamos usar bênção como direção. É o maior que dá direção ao menor. Então, essas questões são levantadas neste ângulo, questão de autoridade. O termo maldição também não tem diferença, é a mesma, não é? A maldição significa isso, que o hebraico é orar, ou então em grego que é catar, mas também significa isso, pronunciar ou falar ruínas, ou alguém com autoridade quando pronuncia uma ruína, pronuncia uma destruição, pronuncia um infortúnio, sim. Então a coisa torna-se infrutífera, não é? Porque ele pronunciou isso. Estamos a referir quando Jesus, por exemplo, amaldiçoou aquela árvore, não é? Então ele pronunciou a palavra por causa da autoridade que ele tinha e a árvore se secou. Estamos aqui a querer dizer que, vamos lá colocar um cenário de uma igreja, né? Falamos de autoridade, temos a liderança, os pastores, depois temos, vamos descendo até um crente comum, não é? Estamos a dizer que entre eu e o meu irmão estamos muito abaixo da liderança, não podemos liberar bênção um para o outro. Olha, tem uma coisa que eu entendo em relação à questão da autoridade. Todos nós temos autoridade em determinado onde nós estamos. Ou seja, você cria um mundo em que você tem autoridade sobre ela. Não, quando discutimos aqui esses termos de bênção e maldição, não podemos estar dentro de uma caixa igreja. Igreja como edifício. Devemos olhar essas duas palavras sob o ponto de vista dos nossos mundos. Você cria um mundo em que nesse mundo, você exerce autoridade. Se é na igreja, graças a Deus, mas você pode exercer autoridade no seu trabalho, na sua casa, na sua família, entre os amigos. Sim. Talvez aqui tentamos esclarecer a questão de autoridade. Não estamos a falar de liderança, estamos a falar de autoridade. Existe alguma diferença entre esses dois aspectos? Liderança e autoridade? Não deveria ter diferença. Porque um líder sem autoridade não consegue exercer essa liderança. Ao contrário, é possível ter autoridade sem ser líder. Mas você acaba desviando o fogo da liderança. É aqui também onde começa um problema nas igrejas, em que o pastor levando um auxiliar, o auxiliar começa a perceber as lacunas do seu superior e ele toma o lugar de liderança e acaba ofuscando ou acaba desviando o seu superior. Já ouvimos muitos problemas aqui na praça, eu podia contar muitos outros pastores, não é que fazem isso. Certo. Então estamos aqui, vamos lá, tentarmos resumir conceito. É preciso que haja uma autoridade e mediante essa autoridade liberar algumas palavras e aquelas palavras terem um efeito na vida de alguém. Isso seria, se for positivo, seria uma bênção, se for negativo, seria uma maldição. E a autoridade não é necessariamente liderança. Não é. Pode ser, é uma autoridade que Jesus dá à pessoa para fazer aquela coisa. Sim. Veja que Satanás não faz nada próprio no sentido de criar. Ele copiia. Então, aquilo que acontece no mundo espiritual da maldade é uma cópia negativa do que acontece no mundo espiritual em Cristo. Não existe. Satanás não cria. Satanás copia, imita e só que acaba fazendo de forma negativa a coisa. Quando você declara a palavra, as palavras no mundo espiritual têm um efeito. Elas abrem portas. Elas atraem, porque a palavra eu entendo como se fossem chaves para abrirem portas daquilo que está no mundo espiritual ser descarregado para ti. Então, essas palavras elas podem abrir portas espirituais positivos ou negativos. Quando digo palavras,
também quero aqui associar com questão de cantar. Ok, sim. Então, o cântico no mundo espiritual serve para atrair os seres espirituais Certo. para terem acesso a nós. Ok. Se podemos discutir isso num outro fórum, mas só deixa eu terminar aqui o meu pensamento. Se perceber, os curandeiros, eles tocam batuque, dançam e cantam. Sim. Porque sabem que o cântico é uma mensagem. Serve como um portal para a entrada no mundo espiritual. Então estão a criar um ambiente. Exatamente. Quando você canta e a dança, essas duas coisas, elas atraem demônios ou anjos de Deus. Ou seja, podemos dizer assim, atraem anjos caídos ou aqueles que servem a Deus para virem à Terra. Certo. Bom, se olharmos para a pessoa em que as palavras produzem o efeito, não é? As bênçãos, nesse caso, ou a maldição, existe alguma condição, uma predisposição que seja necessária para que essas palavras realmente produzam efeito, ou qualquer descarga em qualquer pessoa imediatamente produz algum efeito? Não, existe um pressuposto. As palavras, elas carregam energia. Deixa eu dizer-te algo aqui espiritual. Se nós estamos aqui e você carregada de ódio, de ira, sim, carregada do mal, você pronuncia a palavra. Se você vai ver, você vai sofrer, vai fazer acidente, não significa que você é feiticeiro, mas significa que você está a liberar essas palavras no mundo espiritual. E um demônio pode pegar essas palavras e causar acidente naquela pessoa. Mas se a pessoa ir no curandeiro, se procurarem saber quem lhe causou mal, eu passo. Mas não significa que o passo é feiticeiro. Significa que o espírito que pegou suas palavras foi realizar a ação em teu nome. Então é teu nome que aparece lá. Por quê? Porque a ação partiu de si. Mas nenhuma palavra tem efeito sem estar carregado de energia interior. É questão de palavras positivas. Sim. Por isso que Jacó disse, quando eu estiver feliz, aliás, Isaac, desculpe, então disse, alegrar a minha alma, para depois eu da abençoar. Porque quando também a benção, um coração turvo não libera a benção. É preciso você estar bem. Então as palavras carregam energia. Certo. E essa energia que opera no mundo espiritual. Sim. Mas do ponto de vista da pessoa que recebe a tal energia, essa energia produz efeito para qualquer pessoa, ou é preciso alguma condição específica dentro da pessoa que recebe? Se alguém me amaldiçoa, vai ter efeito de qualquer forma, ou é necessário que haja alguma coisa em mim para que aquelas palavras tenham efeito? Todas as palavras produzem efeito em qualquer pessoa, até que esta pessoa esteja escondida em algum lugar. Então, a palavra vai te perseguir, só que pode ser destruída por causa da condição que você se encontra. A Bíblia diz toda palavra ser ministrada contra a sua vida, tu a condenarás. Mas só tu condena essas palavras sem saber a autoridade que você mesma tem em Cristo Jesus. Ou seja, se não tem autoridade para condenar as palavras liberadas contra si, essas vão fazer efeito na sua vida. Se eu estou em Cristo, estou protegido em Cristo, a maldição quando vem, ela não pode ter efeito na minha vida. Mas há um porém. É que não é todo cristão que se chama cristão é cristão. Então é preciso entender. A questão aqui é... Não é a pessoa que vai à igreja. Não é só ir à igreja. Não é só ir à igreja. É preciso conhecimento. Para mim, estar em Cristo é como se tivéssemos quartos, etapas. Você pode estar em Cristo Jesus, aceitar Jesus e mesmo assim sofrer retaliações. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ok? Paulo disse, enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença com escravo. Há muita gente, boas pessoas, cristãos de verdade, mas estão a sofrer com espíritos
noturnos, eu chamaria de marido espiritual. Porque ainda são meninos. Sim, não têm conhecimento sobre essa área. Para dizer, não, Jesus já pagou por essa área, então não há necessidade de eu estar a sofrer por isso, ok? Então, no momento que você toma a propriedade da palavra, do conhecimento, que vem a libertação, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e achareis liberdade. Então, quando você toma essa palavra, o conhecimento liberta. Então, todo cristão que está na igreja, e é boa pessoa, ora, jejua, mas não tem conhecimento nesta área, ele vai sofrer até ter conhecimento. Então, e aí eu dizer, mas não, você é crente, ele é, só que não tem conhecimento dessa área, por isso está a sofrer. A área que nós sofremos, enquanto cristãos, é porque não adquirimos conhecimento. O inimigo aproveita bastante isso. E é esse conhecimento que nos dá autoridade para poder fechar. E isso também se aplica para as bênçãos, no sentido de que as bênçãos podem ser liberadas, mas a pessoa, por falta de conhecimento, não tem como receber. Sim. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que já foram liberadas as bênçãos. Sabe por que estamos a orar pelas bênçãos? Porque não temos conhecimento que não é para orar para ter bênçãos. Nós precisamos de ativar as palavras no mundo espiritual para fazermos download das bênçãos. As bênçãos já estão lá disponíveis. Já estão disponíveis. Para todos os crentes. Para todos os cristãos. Desde que ele precisa ter conhecimento. Eu preciso bênção na minha área financeira, ou na minha saúde, ou no meu casamento, ou até você ter conhecimento disso. Mas se não tiver conhecimento, você não terá como. Por isso, a provérbio diz que tudo que você puder, gasta dinheiro, rio de dinheiro, mas para adquirir sabedoria. Então, o conhecimento é preciso ir atrás dele. Tá certo. Só depois disso, você vai achar liberdade. Tá certo, muito obrigado por essas palavras, Remígio. Peço para respirar um pouquinho enquanto nós vamos beber um copo de água. Já voltamos para continuarmos com a nossa conversa. Estamos de regresso para a nossa conversa. Lembrar que o tema para a conversa de hoje é bênçãos e maldição. Esse é o podcast À Luz da Bíblia. Nós analisamos aqui os aspectos relacionados com a vida cristã, olhando para aquilo que a Bíblia diz acerca do assunto. Voltando para a nossa conversa, Remígio, já estávamos aqui, tivemos aqui na primeira parte a falar dos conceitos essenciais daquilo que é bênção, como é que é liberada e tudo mais. Mas agora gostaria de levar para algum outro contexto. Nós sabemos que dentro da aplicação, da liberação das bênçãos, existem muitas controvérsias e muitos aspectos que geram algumas questões, e eu chamei isso de equívocos, né? Podemos aqui trazer algumas realidades e tentarmos analisar até que ponto essas realidades constituem verdade à luz da Bíblia e não só. Tenho aqui alguns casos, como é o caso de liberação instantânea, como se fosse magia, como se fosse uma coisa mágica. Será que a bênção e a maldição naturalmente funciona dessa forma? Alguém declarou e instantaneamente a coisa está a acontecer. É mesmo assim? Não é linear. Não significa que seja assim. Mas eu posso te garantir que tem a ver com a intimidade da fonte da energia que sustenta as suas palavras. Tem bastante isso, tem. Existem aquilo que chama-se sacrifícios. Olha, entenda que eu estou falando em termos geral. Tanto bênção, tanto maldição. Sim. É preciso uma energia espiritual. E há um tipo de sacrifício que tem que ser feita para estar suas palavras, quando elas serem emitidas, criar um efeito imediato. Nós podemos trazer um doente, colocamos lá, chamamos alguém, só já fala, ora ele em nome de Jesus para ser curado. A pessoa fala, em nome de Jesus não haver cura. E chamamos alguém, dizer em nome de Jesus já precisa realmente ficar curado. Ok? Então, não é o problema do nome. É a energia que sustenta a palavra de quem falou. Então, esse aqui é o segredo. Significa que alguém pode não ter... quando fala de energia, eu gostaria que tentasse clarificar essa questão.
A energia está a referir à conexão da pessoa que está a liberar a bênção, a conexão dessa pessoa com Jesus Cristo ou com o mundo espiritual. Estou a falar no sentido geral, no mundo espiritual. Sim, sim. Há o termo que eu encontro até agora para descrever é energia. Então seria no sentido de que a pessoa está muito forte no relacionamento com o mundo espiritual. Exato. Depende de que mundo, mas é preciso haver relacionamento. Se é alguém que libera maldição, isso acontece daqui para aqui, sim, ou alguém que libera a bênção, acontece daqui para aqui. Agora, é possível, sim. Eu sempre tenho dito que eu tenho mais medo de quem ora. Quando libera uma palavra perigosa, não importa se é para bênção ou maldição. Quem realmente ora tem poder sobrenatural para influenciar. Lá em Jó disse: a lei que influencia a terra, a lei que governa os céus tem influência sobre a terra. E ele tem acesso a esses segredos. Então a oração é perigosa. Quem ora não é para brincar com palavras, porque cada palavra tem uma dimensão no mundo espiritual. Então estamos a dizer que aquele crente meio fraquinho tem menos possibilidade de instantaneamente a sua declaração acontecer. É que não existe, no meu ponto de vista, crente meio fraquinho. Ou você é cristão ou você não é cristão. Agora, há cristãos sim que estão no nível, sim, ainda precisam de alguma... Exatamente. Então, a esses, eles vão, na medida que vão conhecendo a palavra, mais relacionamento terão com Cristo. E o Cristo é a fonte da energia que vai sustentar as suas palavras. Então, é ali onde que, quando os problemas, circunstâncias, o medo aparece, ele descansa. Certo. Você estaria aqui agitado. O que acontece? Porque a fonte que sustenta as suas emoções é Cristo. E Cristo diz para ele: acalma. E ele fica tranquilo. Então, você chega numa situação, mas ele está tranquilo. E se não entender, começa a dizer: não, isso aqui que é feitiço da família. Não. É que a fonte que sustenta ele e garantiu que tudo vai por ele bem. Certo. Outra questão aqui tem a ver com aquilo que nós temos visto ultimamente, que é a distribuição das bênçãos. Venham, vão ser abençoados naquilo que vocês quiserem. Será que a coisa funciona assim? Eu posso programar um dia específico para eu distribuir bênção e tudo mais? Ou nem por isso? Não sei se você viu ou só está imaginando, mas eu posso dizer assim para si que Cristo é a nossa maior bênção. Não, diria assim: Cristo é a bênção. E o que significa bênção nesse sentido? Significa aquilo que abre portas. Eu disse no início que bênção é vida. É vida no negócio, é vida no casamento. Maldição é aquilo que fecha a porta. Então, se eu sei que tenho autoridade espiritual para proceder assim, eu posso dizer: eu vos abençoo, mas tenho que definir onde vai essa vida. Só dizer eu vos abençoo, só dizer eu libero vida, eu declaro vida, mas está declarando vida para o quê? É preciso direcionar a palavra. Eu declaro vida na sua área financeira. Estou a dizer o quê? Estou a dizer que quando estiver a fazer teu negócio, quando você estiver a trabalhar, haverá favor. Aquilo que você ia fazer em 5 anos, pode fazer em 2 anos. Porque há um favor sobre aquela área. Então, quando eu dizer assim, eu estou a amaldiçoar, estou a dizer que estou a bloquear. Aquele mal que ia acontecer vai ser interrompido. Mas eu posso criar uma sessão específica para distribuir bênçãos? Eu não sei o que significa distribuir bênção, mas eu posso entender que querendo pode, mas não há muita necessidade para o fazer, porque em qualquer momento, havendo necessidade, Deus vai comunicar que há necessidade. Está vendo onde há 1000 pessoas? Sempre haverão pessoas doentes. E quando você dizer haja cura, e Deus quiser curar, haver espaço para Deus operar, Deus vai operar. Sim. Agora, uma coisa importante, lembra, temos aqui a mensagem e temos o mensageiro.
Ok. Se Deus me usou para curar você, não significa que Deus me aceitou no reino. Significa que alguém que está naquele lugar achou misericórdia da parte de Deus. Mas porque houve uma autoridade espiritual estabelecida ali para liberar, sou eu, então eu falei a coisa acontecer. Se colocássemos um burro e o burro declarar, ele naquele momento ele ser a nossa autoridade e haver no meio de nós alguém que achou graça diante de Deus para ser curado, Deus poderia usar o burro para curar essa pessoa. Ok. Então, estaremos a ir para aquele texto em que Jesus diz que muitos virão a ele a dizer: nós expulsamos demônios, nós fizemos isto, mais aquilo, e eu direi: não os conheço. Certo? Exato. Significa que há muitos que podem liberar bênçãos, podem curar, podem fazer muitas outras coisas, não mas significa que são aprovados diante de Deus. Sim, simplesmente estão a ser usados. Um Deus fato importante. usa quem quer, como quer, aonde quiser. Ele é supremo. Certo, Remígio, a prosperidade material é o sinônimo de bênção. Talvez seria assim, é a única forma de prova de que alguém está sendo abençoado. Nesses dias, eu vim pensando que, por causa da insistência e do endurecimento do coração, Deus pode muito bem liberar dinheiro, dar oportunidade para você ter dinheiro, para acalmar o seu coração, para você se destruir muito mais ainda. Mas não é porque você vai para o paraíso. Ok. Então, mas sim, Deus importa para Deus os seus filhos serem prósperos financeiramente, materialmente. Mas nem todos os filhos dele são prósperos. Lázaro. Quando olhamos a Bíblia, encontramos Lázaro. Era um pobre mendigo. Mas era abençoado. Em Cristo Jesus. Então, nem sempre significa isso. Bênçãos, quando você recebe, não significa que não vai suar quando estiver a trabalhar. Significa que o seu suor vai produzir o efeito desejado. Porque há pessoas que suam muito, que o suor é igual a 1000 meticais, mas recebem 10 meticais. Então a bênção traz justiça entre a tua força, a tua energia e o que você vai ganhar. Ok. Sim. Então a maldição significa que você vai empenhar-se muito e não vai ter nada. Ok. Falando em maldição, existe maldição hereditária? Eu concordo que existe. Há lugares que já são amaldiçoados. Você pisa lá, você carrega isso. Agora, a questão não é se essa maldição é ou não, mas eu como eu disse no início, estou mais preocupado em falar das bênçãos, porque eu entendo que todas as vezes que você acorda já encontra problema. Eu poderia aqui elencar muitos problemas, mas eu preferia trazer solução desse problema, porque os curandeiros já fazem isso. Os feiticeiros já trazem os problemas, já te lembram os seus problemas. Agora a mim, cabe a mim lembrá-lo que há solução em todos os problemas. Mas eu posso responder, sim, no meu ponto de vista, sim. Alguém dizia que não, porque estamos em Cristo Jesus, já não existe, a maldição hereditária está quebrada. É o ponto de vista dele, eu aceito que ele diga isso, no ponto de vista dele, de acordo com o nível de conhecimento dele. É a mesma coisa ele quando quem está em Cristo Jesus não há feitiço, de acordo com a experiência dessa pessoa. Então eu deixo a ele, até ele perceber que não é assim, não é tão verdade assim. Você pode estar em Cristo Jesus, mesmo assim sofrer feitiço. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, meu povo sofre porque lhes faltou conhecimento. É o povo de Deus. Então, não poderiam sofrer, porque já eram de Deus. Mas disse, não, estão a sofrer vocês não é porque eu não sou poderoso. É porque você não tem o conhecimento do poder que eu possuo e vos entreguei. Talvez isso mesmo ia me levar para uma outra questão. Será que quando muita coisa, se não mesmo tudo, corre mal, essa pessoa está sob maldição? Ou nem por isso? Sabe, deixa eu dizer assim,
o feitiço, quando alguém está sob efeito de feitiço, o seu cognitivo fica bloqueado. Ok. Então, tudo que acontece, ele acha normal. Porque existe alguma... fisicamente, existe uma desculpa para isso acontecer. Está imaginando alguém que está sobre feitiço, vai chumbando na escola, e ele vai pensar que o professor não lhe gosta, porque também faltou muito, porque ficou muito doente durante o ano. Tá vendo? São justificações. Mas no dia que você pensar, por que eu fico doente logo nos dias de prova? Vai entender que não é o normal. Dá uma força por detrás dessa doença, que não é uma doença normal. Não estou dizendo que doenças é maldição, porque também Paulo tinha doença. Estou dizendo que é preciso questionar. Agora, a doença de Paulo era para não se glorificar. Ok? Você está doente para o quê? Será que a doença é para impedir você se orgulhar? Se é isso, graças a Deus, não importa que fique doente. Agora, você é pobre, você... Então, há coisas que é preciso questionar. Sempre que há uma oportunidade para a sua vida melhorar, fica doente para não participar. Então, isso é maldição. No meu ponto de vista, é isso que chamo de maldição. Ok? Então, é preciso questionar e não aplaudirmos para tudo. Veja, um tipo namorou, quando disse que eu te apresentar, já separou. Acha que isso é normal? Não, é que Deus tem um propósito maior que então, isso. qual é o propósito maior do que uma família? Porque a maior instituição, a primeira instituição é a família. Não é a pessoa certa. Deus tem outra pessoa para trazer. É que Deus nunca dá ninguém. Deus nunca escolhe ninguém. Deus nunca escolhe ninguém. Todos nós escolhemos as nossas pessoas e apresentamos a Deus. Agora, essa é uma desculpa esfarrapada. Não, porque Deus, estou à espera de Deus me dar homem. Deus nunca dá homem a ninguém. Deus nunca dá mulher a ninguém. O que Deus faz é criar oportunidade para você encontrar-se com a pessoa que você achar certa. E apresentar a Deus que Deus, esse irmão aqui, para mim está bem. Essa irmã, para mim, está bem. A outra questão, a maldição seria resultado, está relacionada com o facto da pessoa não ser comprometida com, digamos, com os seus deveres como cristão no seio da igreja em que faz parte. Está relacionado, ou seja, eu diria, talvez a expressão maldição não seja a mais adequada, mas o facto das coisas darem errado, coisas começarem a dar errado, está relacionado com a falta de compromisso, não dá dízimo, falta aos cultos, falta às orações. Isso aí tem implicação para que a vida da pessoa comece a ter erros. Isso tem a ver, sim, com quem não aceitou Cristo Jesus, simples. Quem não é cristão, não dá dízimo, não fala da igreja, ou seja, as coisas de Deus não lhe motivam. Isso tem implicação na vida, no dia a dia da pessoa. O pecado anima para quem não tem Cristo. Tem sabor. Quando você tem Cristo, o pecado perde sabor. Então, esse é aquele que a vezes já está condenado. Então, ele precisa se arrepender e voltar a Cristo. Então, a implicação, qual é? A implicação é que ele não é de Cristo. Quem não é de Cristo, não temos como debater isso. Ele só pode vir a aceitar Cristo. Mas podemos relacionar o facto das coisas estarem a correr mal na minha vida com a minha falta de compromisso ou a minha não participação. Correr mal as coisas na tua vida tem a ver com você estar debaixo de uma maldição, de um feitiço. E se você perceber que está debaixo disso, quando começa a questionar sobre a sua vida, significa que é uma luz de Deus sobre você. Todo ser humano que para e olha e diz, não, dessa vida não é minha, significa que é uma luz de Deus. Porque Satanás não dá esse pensamento. Satanás te faz acreditar que você nasceu para sofrer, que Deus não te gosta. E alguns até vão na igreja, e Satanás te leva para uma igreja, não é? Que não pregam a verdade, você vai se cansar lá, vai ver problemas na igreja, como uma forma de tirar, para te convencer que a igreja é a mesma coisa. Ele te leva e vai dizer, vai fazer curso de curandeiro, você foi chamado para ser curandeiro. Entende? Então, é assim como ele trabalha. Ele nunca vai te levar de conectar uma igreja onde prega evangelho verdadeiro. Não. Ele vai te levar para um lugar
onde não existe o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta na palavra. Quando você tem a palavra de Deus, a palavra anda com poder. Paulo disse, as palavras que eu vos digo não são de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Sim. Não tem como falar a palavra e não haver demonstração de poder. Então, se há demonstração de poder, aquele demônio que te segue vai ser confrontado e ele vai largar você. E no momento que você fica livre, ok? Você começa a perceber onde você estava. E aí você agradece a Deus porque não quer mais voltar lá. Ok, tá certo. Vamos fazer mais uma pequena pausa e nós voltamos já já para mais uma parte deste debate. Estamos de volta para a terceira parte da nossa conversa em torno das bênçãos e também das maldições. Nesta terceira parte, eu gostaria que nós nos mergulhássemos no mundo real e olharmos na questão do dia a dia. Como é que nós podemos lidar com essa situação de bênção e maldição, sob o ponto de vista de identificar e talvez discernir da melhor forma que isto é realmente uma bênção e aquilo não é um equívoco. Como podemos exercitar a nossa fé nessa área? Primeiro é que é equívoco, pensamos que bênção se reduz a bens materiais. Certo. Isso é equívoco. Não é verdade. A Bíblia diz sim que João 10:10 que Jesus disse ele veio para dar vida, não é? Se Jesus veio para dar bênção, mas essa bênção não se resume só em bens materiais, mas também principalmente em bens espirituais. Uma pessoa abençoada é uma pessoa sossegada, uma pessoa à vontade, ok? E também materialmente ele prospera, mas primeiro a prosperidade é a tua alma estar bem. Okay. E aí você vai atrair as bênçãos físicas. Não vai usar as bênçãos físicas para pisar pessoas. Por quê? Porque você já alcançou uma bênção maior. As pessoas que usam bens para se vangloriar é porque espiritualmente estão caídas, estão doentes. Então, está querendo dizer que a preocupação do crente não deve ser a bênção. Deve ser buscar em primeiro o reino de Deus, não é? E outras coisas virão. A primeira preocupação do cristão é as bênçãos espirituais, é buscar o relacionamento com Deus. O segundo, o equívoco, determinismo espiritual. Alguns acreditam que se alguém foi amaldiçoado, logo está condenado para sempre. Não. Nós podemos até estar amaldiçoados, nascemos numa família amaldiçoada, mas no momento que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, essas maldições são quebradas. E aí vamos buscar a Cristo. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, em Gálatas 3:3, aliás, quando nós nos arrependemos, nós passamos a fazer parte de uma grande família. Ou seja, esse ciclo ele é quebrado através da cruz. A cruz de Cristo faz isso. Então, a nossa fé, não é? Ele através do arrependimento muda a nossa condição. Porque a maldição ela suja o nosso espírito. Quando o espírito está sujo, atrai coisas negativas. Quando nos arrependemos, a bênção ele brilha, ele limpa o nosso espírito e atraímos coisas boas. Essa é a segunda. A terceira, não podemos confundir de jeito nenhum que uma aprovação é igual a maldição. Não podemos. Não é bíblico. Senão diríamos que Paulo era amaldiçoado. Não é verdade. Paulo não era amaldiçoado, mas tinha uma aprovação. Sim. Aquela doença era uma aprovação. Podíamos falar isso de Timóteo. Sim. Também ele tinha doença, mas não é com isso. Jó, por exemplo, Sim. não é? Encontramos Jó, uma destruição que aconteceu, aquilo não foi fruto de maldição, que foi um fruto de bênção. O próprio Paulo, por muitas vezes, foi preso por causa do evangelho, não era maldição. Então não podemos pensar que provação é igual a maldição. Não é verdade.
É preciso haver diferença. Há muita gente a serem manipuladas. Sim. E eu gostava de deixar isso claro, que não existe. Tem medo de eu falar isso, né? Sim, Alguns dizem, não, você nasceu numa família, os seus pais não tinham casado, logo você é amaldiçoado. Não, amaldiçoado é a pessoa que fala isso. É interessante, quem fala geralmente isso é alguém também que nasceu numa família que não casaram pela igreja. Tá, mas não um pastor dos seus 40 anos, 30 anos, ele diz assim, todos aqueles que têm filhos, que nasceram os filhos antes de elas casar pela igreja, os filhos são amaldiçoados. Isso aí é um herege. Esse é ele mesmo que é amaldiçoado. Porque a história, se olharmos para ele, vamos perceber que é ele. E se calhar os pais também. Então, se ele nasceu um fruto, em que os pais também nasceram a ele antes de casarem, o que é ele? Isso não é bíblico. Então, temos muitos pastores aqui que nasceram de pais que não contraíram matrimônio oficialmente. Então, e não vamos chamar a ele de serem uma maldição. A vida é propriedade exclusiva de Deus. Se Deus permitiu com que você nascesse numa família de bêbados, ou tua mãe era um drogado, mas Deus permitiu você nascer lá, você é uma bênção. E só para perceber que quão a vida é uma bênção, é que onde se faz um filho, é um intenso prazer. Então, você acha que um filho é maldição? Mesmo que não sejam casados mesmo que não sejam casados, mesmo que não estejam, mesmo que estejam a cometer um pecado, Sim. mas naquele intenso prazer nascer alguém, o prazer em si só já mostra que é um fruto digno. Então, se é maldição, é outra coisa. É maldição o ato, não a pessoa que nasceu lá, não o fruto. Então não vamos aqui julgar o fruto, porque o fruto não tem problema como eles se encontraram, onde se encontraram. Quantos filhos aqui foram feitos no carro, na estrada, nas pensões? Mas alguns justificam com aquela história de Davi, em que o filho não viveu porque foi fruto do adultério. E outros até chegam a dizer, em casos de crianças que morrem e acabam sendo mais duros, e dizem que essa criança morreu porque os pais o fizeram numa prostituição ou no adultério. Não estarão também a cometer um equívoco nessa situação. Olha, é que a diferença é que aquela criança morreu, mas esse fulano que está a falar agora está vivo. E os pais também não estavam casados. Então, eu chamaria, sabe, há aquilo que eu chamo de abuso espiritual. Abuso espiritual o que é? É alguém dizendo assim, se você não me obedecer, eu vou te amaldiçoar. Isso é abuso espiritual. E esse tipo, não importa que tipo de autoridade ele tenha, esse tipo de palavra não se conecta no mundo espiritual. Esse tipo de maldição não cola. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. É preciso haver causa para quando o pastor, vou usar esse termo pastor, o líder espiritual, quando ele declarar, ele encontrar espaço no seu coração, porque você criou janela para entrar a maldição. Então, se não há espaço, não importa quem for a falar, vai gritar, vai fazer o que ele quiser, não vai colar. Maldição sem causa não encontra espaço, não há espaço. E as portas fecham-se. Certo, então estamos a querer dizer, de uma forma, vou tentar resumir aquilo que o Remígio estava a dizer. O cristão, a sua preocupação deve ser o seu relacionamento, não é, com o mundo espiritual, com Deus, neste caso. E o resto vai acontecendo naturalmente. Sim. Estamos a dizer isso. E muitas das vezes nós confundimos as bênçãos com aquilo que, ou seja, a maldição principalmente, com aquilo que é, digamos, uma provação ou um acontecimento de curso natural. Sim. E nós precisamos quebrar estas barreiras. Sim. E saber que se estou em Cristo, o mesmo Cristo não seria tão louco de me deixar, de me entregar à maldição ao mesmo tempo, enquanto eu sou fiel a Ele. Sim. Isso é impossível. Sim. Então nós precisamos simplesmente confiar,
não é? Confiar em Jesus, buscarmos conhecer mais e nos relacionar muito mais intimamente ao mundo espiritual, que todas as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Sim. Agora, eu falei sobre maldição, só quero terminar falando sobre bênção. Sim, Como é sim. que discernimos agora Ok. as bênçãos? Sim. Primeiro, tudo aquilo que te aproxima a Deus, isso é bênção. Ok. Yeah. E seja a pessoa, seja um bem, comprou carro e por causa desse meio de transporte, você está ali a fazer evangelismo, está sendo da igreja, significa isso é um bem, isso é uma bênção, ok? Porque maldição lhe afasta de Deus. A outra coisa que é preciso perceber é que a bênção traz frutos visíveis. Ok. Quando você é abençoado, as pessoas percebem isso. Não precisa cantar, eu sou abençoado, não. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Quem é abençoado, Mas não posso partilhar com os meus irmãos. não pode. É importante partilhar para eles também glorificarem a Deus. Então, bênção gera paz. Ok. Então, se dizer assim, eu fui abençoado. Há pessoas, por exemplo, procuram emprego, pagam, têm emprego, vêm na igreja e dizem, Deus me abençoou com emprego. E eles sabem dentro dele que pagou. Alguns foram lá prostituir para terem aquele emprego. Eles sabem. Mas está ali porque por causa da consciência que está a dizer você pecou, ele agora vai mentir na igreja que foi Ok, abençoado para por tentar tapar. Deus. Sim, mas ele sabe que não é verdade. Ok. Porque bênção traz paz, bênção gera alegria, sabe? Bênção traz crescimento. Você percebe esse irmão, uau, está a prosperar, está a crescer. Então, bênção faz isso. Enquanto a maldição, ele vai te estagnar, você fica no mesmo lugar. Você mete em confusões, em brigas, ela traz destruição. Então, precisamos disso. Agora, bênção também traz consciência de liberdade. Ok? Você não precisa aplausos para saber que está bem. Ou para saber que está a fazer bem. Não precisa isso. Porque bênção, eu diria que é o espaço criado para manifestar esse coração liberto. Você fica à vontade. Um tipo abençoado, um tipo à vontade. Enquanto outros vão ali a cair, principalmente que andarei pela sombra do vale da morte, eu não vou cair, porque ele está tranquilo que Cristo está a caminhar com ele. Então, bênção faz isso, não é? Agora, outra, só para terminar aqui, Cristo é o centro de tudo isso. Para discernir que isso é bênção e isso é maldição, você precisa de Cristo. Ok. Agora, há um porém. Primeiro precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia antes de ler livro. Não tem como ter um relacionamento com Cristo sem um conhecimento da palavra. Não. E é preciso ler a Bíblia. Antes de muitos livros que andam por aí. Antes de ler qualquer livro, lê a Bíblia. Mesmo os livros escritos por pastores. Não. Você primeiro lê a Bíblia, depois lê o livro. Ok. Porque quando você lê o livro e vai ler a Bíblia, você vai corrigir a Bíblia por causa do livro que você lê. Mas se você ler a Bíblia e ler o livro, você vai corrigir o livro se não estiver de acordo com a Bíblia. Ok. Então, muita gente estão a discutir, estão a se insultar, porque leram livro de um fulano que não sabe em que condições ele, quando escreveu, estava. Agora, até que já nem são os livros, são os vídeos, né? É isso. Há muita proliferação de livros, de vídeos aí. Com alguém que entende, aparece ali, grava o vídeo a falar do que acha, e nós achamos que a Bíblia precisava ter algum ajuste. Exatamente, é isso que está a acontecer. Ok, mas o Remígio, quando estava a falar, tocou um assunto que eu achei importante e eu não podia deixar passar. Falou de relacionamentos de alguém que está à espera da pessoa, né, da pessoa certa. Chega alguma coisa acontece e não dá certo e tudo mais. É um grande desafio, principalmente para os jovens, principalmente para as nossas meninas, quando chegam aos 27, aos 30 anos, começam a ficar preocupados. Como lidar com essa situação e até que ponto deve ser, digamos, de que forma eu devo realmente avaliar
se este homem vem de Deus ou não. Aplica-se também para as mulheres. Há homens também que estão aí nos 30 e alguma coisa e começam a ficar preocupados porque não estão a encontrar, não está a dar certo. Quando chega, há sempre alguma coisa que acha que não é correta, então não vem de Deus. Como lidar com essas situações? Primeiro tem que saber, tem que questionar-se. Por que é que nunca dá certo minha relação? Há homens, principalmente há homens, namoram, separam. Namoram, separam. E dizem, com aquela ali, porque não sei lá, contra, com aquela não sei para. Olha, e essas mulheres que ele deixa estão a casar. Não acha que o problema aqui quem tem é você, não são as mulheres que lhe deixam? Ok. Também, por sinal, há mulheres também que namoram com todo tipo de homens, e só esses homens vão casando. E ela continua solteira. Há mulheres que pegam um homem, trabalham no homem, o homem brilha, depois larga, vai casar com outra mulher. É preciso primeiro cansar. Jesus disse, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Se nós irmos a Cristo e estamos cansados, vamos voltar para o mundo. Ok. Então, primeira condição é saber, está cansado com isso? Se não está cansado, continue, vai sofrendo. Até cansar. Até cansar. Sim, quando cansar, você vai sentar e questionar por que minha vida é assim. Mas E aí, não é melhor evitar o cansaço. não, há pessoas que gostam. Preferem sentir cansar. até a última gota. Sim. Daí que já correm para Cristo. Ok. Tá vendo quando sabe, ficam bagaços, quando você chupa a cana doce e fica aquilo sem sabor. Sim. Algumas delas estão assim. Então Ok. depois vem o pastor, leva, dá banho, trabalha neles até eles terem nome, terem cara, porque vem sem cara. Aí já é que eu como sofri, eu quero contar esse episódio. Não, algum. Então, vamos deixar eles sofrerem, depois virão. Mas quem já sofreu o suficiente, já não quer continuar a sofrer, então já quer lhe convidar, deixa a mensagem aí, entre em contato e nós vamos direcionar, vamos ajudar ele como é que se faz para ultrapassar isso. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Vamos a mais um breve intervalo. A seguir temos a nossa parte de reportagem para ouvir aquilo que lá fora pensam acerca do tema que estamos a conversar aqui. Até já. Estamos de regresso para a nossa última parte deste podcast. Estamos aqui a falar sobre as bênçãos e também as maldições. Remígio, estamos aqui justamente para falar, para fazermos uma síntese daquilo que nós conversamos há quase uma hora. Talvez também fazermos apelo às pessoas que estão a nos acompanhar sobre qualquer situação que estejam a se encontrar e como é que podem ultrapassar certas situações relacionadas ao tema que nós estamos a falar aqui. Precisamos de ensinar os pastores a Bíblia. São os pastores. Os pastores. Principalmente os pastores. Principalmente os pastores, porque são eles que transmitem conceitos que não são bíblicos. Certo. Existem algumas verdades, mas não significa que bênção é só bênção quando alguém tem. Quando casa, é uma bênção casar. Bênção, né? Bênção para mim é ter emprego. Bênção não. Veja que tudo que está relacionado à bênção são questões materiais. Eles não entendem que depois de alcançar o material, a alma pede outra coisa. Certo. Então, quando você alcança aquilo que a alma pede, então o material, quando vier, você não vai mudar você. Ok. Muitas vezes nós queremos ser abençoados materialmente, queremos responder uma ação, uma provocação de um vizinho, de um irmão, de um primo, de um parente. E não porque queremos glorificar a Deus. Queremos casar para mostrarmos que eu também sou casado. Queremos ter casa para mostrar que eu também posso. Por quê? Porque este é um vazio espiritual. Certo. E queremos buscar o material para preencher. Sim. Mas se nós buscamos o espiritual, ficamos preenchidos, quando vivemos o material, não teremos problema. Então, eu quero apelar, buscar a Deus acima de tudo. Obrigado, Remígio, pela sua presença em mais um episódio do A Luz da Bíblia. E nós terminamos mesmo por aqui, apelando a todos aqueles que nos acompanham para que partilhem as suas experiências,
nos comentários e através dos contatos que vão passando no rodapé. Vão fazendo também as vossas questões e no tempo oportuno nós vamos responder. Se nós não formos capazes, vamos atrás de especialistas para responder todo tipo de questão que as pessoas que nos acompanham trazerem até nós. Muito obrigado, até a próxima.